Olá, sejam bem-vindos à Casa dos Bineia-no-Sim. Está começando para todo o Brasil, através das antenas parabólicas e para a Grande Curitiba, pelo canal 57.1, o programa A-no-Sim Brasil pela Top TV. E aqui comigo, Ranor Ben Davi. Seja bem-vindo, Ranor. Olá, Shimon. Olá, pessoal que nos acompanha hoje pela televisão. E hoje vamos responder aquela pergunta que ficou da última vez, de que foi que aconteceu com aqueles judeus que saíram da Espanha e chegaram a Portugal. Conosco também, Shemuel Zakai, presidente da Associação A-no-Sim Brasil. Seja bem-vindo, Shemuel. Olá, Shimon. Olá, Ranor. A todos vocês que nos acompanham nessa história reveladora sobre a origem de milhares ou milhões de brasileiros e as suas tradições e culturas ocultas. Recapitulando, para você que não esteve conosco no último programa, nós estamos contando a história dos judeus que vieram da Espanha e Portugal para o Brasil. E nós estamos num ponto da história onde os judeus foram expulsos da Espanha, certo? Então, para você que não acompanhou, assista o nosso programa no nosso canal no YouTube. O primeiro programa está lá, A-no-Sim Brasil. Digita no YouTube e você vai encontrar lá o primeiro programa e você vai poder se inteirar dessa história que nós estamos contando aqui. E para você que estava conosco já no programa passado, então hoje nós damos sequência a esses acontecimentos. Então, no último programa nós falávamos e terminamos o programa contando da expulsão, enfim, a expulsão, né? A pressão sobre os judeus era grande, a Inquisição espanhola foi instaurada e a violência contra o nosso povo, contra os judeus, era muito grande. Então, os reis resolveram, para fazerem mais violência contra o povo judeu, expulsá-los do território espanhol. Exato. Então nós temos a chegada, Shemuel, dos judeus em Portugal. Shimon, Dom Manuel sobe ao trono, né, exatamente nesse período. Ele então, logo depois, né, que foi em 492, então ele recebe, dá essa abertura aos judeus expulsos da Espanha, já de olho nos efeitos colaterais da economia espanhola que começou a declinar, né? Ou seja, expulsou os judeus que eram os credores, sendo que o confisco não foi suficiente para deter, né, a dinâmica econômica de que a Espanha tinha com essa população. Inclusive, o califa ele vai achar loucura da Espanha essa expulsão, até afirmando de que mandasse para ele essa população de judeus. Visto que os judeus mantinham um equilíbrio econômico. Exato. Naquela região. E financiavam as principais atividades dos estados, né? Então, Dom Manuel ele vai receber esses judeus e criar todo um mecanismo para não ter os mesmos efeitos da Espanha, né? Quando ele vai estabelecer essa recepção e logo na sequência ele vai determinar de que esses judeus devem se converter ao cristianismo ou aqueles que se recusarem a se converterem ao cristianismo serão expulsos do país. Shemuel, em 1495, o Dom Manuel chega ao trono português, mas tinha uma questão. Embora ele era amigável aos judeus, ele queria se casar com a infanta de Aragão, filha de Fernando e Isabel de Aragão. E aí começa a complicar a vida dos judeus, né? Aí, conforme você nos trouxe agora, ele começa a fazer conversões, mas eram conversões meia paraguaias, vamos colocar assim, né? Eram conversões falsas, né? Por quê? Porque ele estimava a economia daqueles judeus que estavam com ele ali. Mas ele não conseguiu manter essa, vamos colocar assim, entre aspas, essa farsa por muito tempo, porque ele queria se casar. E a contraproposta do reino espanhol
para com o reinado português era justamente instaurar a Inquisição em Portugal também. Ou seja, ele tinha que se livrar dos judeus que ali estavam. Ele precisava trazer toda aquela organização, toda aquela administração, onde ia ver se realmente todas essas conversões que estavam sendo feitas no primeiro tempo de seu reinado estavam sendo conversões reais. Não? Então, foi isso o que traz para ele no ano 96 ter que expulsá-los. Um ano depois, após ter chegado ao trono, ele decide então expulsar os judeus de Portugal. Ele decreta que aqueles que não aceitarem a conversão, que não se converterem ao cristianismo, então serão expulsos, né? Mas essa expulsão era também... Era uma expulsão falsa também, né? Porque os historiadores dizem que ele era ambíguo quanto ao assunto judaico. Porque ele entendia a importância dos judeus ali. Os judeus financiavam a construção das caravelas, que eram muito importantes para a exploração, né? A construção de portos, financiavam as expedições. E Portugal, até aquele momento, Portugal era a maior potência do mundo econômica. Exato. Já detinha muitos territórios, muitas colônias e estava em plena expansão. Agora, pense um rei inteligente como Dom Manuel era, dispensar seu banco, né? A sua fortuna. A sua fortuna. Dispensar os seus financiadores. Quem é em sã consciência, um Estado em pleno crescimento que vai expulsar seus financiadores. Só a Venezuela mesmo, de Hugo Chávez, que nós conhecemos. Então, chegou um momento insustentável da presença, porque, por um lado, ele tinha os seus financiadores judeus. Por outro lado, ele tinha essa aliança com a Espanha. Que nós entendemos que foi maior, né? Havia uma espontaneidade dos judeus que estavam próximos à nobreza de se converterem para se manterem nos negócios. Quer saber? Me converta aí logo. Então, para eles, era uma coisa de negócio. Se convertiam ao cristianismo, tornavam-se cristãos novos. Era quase que fazer um RH, uma carteira, não? Essa conversão não, eu tenho a carteira, posso passar, me pode deixar trabalhar, não? Mas daí vem agora, no ano 96, 1496, vem a armadilha. Armadilha que nós já conhecemos, não? Que é colocado o estatuto da expulsão dos judeus. E então, como ele era tão ambíguo, ele realmente não queria que eles saíram do seu território, não? Então, ele fechou todos os portos, todos os navios e deixou só o porto de Lisboa aberto, não? E reuniu todos os judeus que estavam querendo sair em Lisboa. E dali é que conhecemos aquela história onde ele tomou as crianças, os filhos de todos esses judeus e os levou a casas, a famílias cristãs, para eles se tornarem realmente cristãos, não? E essa é a armadilha que nós conhecemos. Logo depois desse decreto que força os judeus portugueses a se converterem, então ele determina que as crianças de até 14 anos sejam tomadas dos judeus e adotados por famílias de cristãos velhos, né? Veja que aí começou um sistema muito profissional de conversão, porque aí mudaria a cara daquelas famílias justamente porque as crianças já seriam doutrinadas na religião cristã. E isso faria toda a diferença nos anos que se seguiam. Teve uma ocasião que o rei Manuel promoveu uma conversão de 20 mil judeus num pátio, onde eles despejavam água batismal, que era tão urgente, né, essa conversão. Então foi uma conversão assim rápida, a toque de caixa, justamente foi em 1497 que foi feita essa conversão. Veja que o desespero de Dom Manuel era tanto, né, para resolver a questão judaica, que ele promovia essas coisas. Acontece que o tribunal do Santo Ofício da Inquisição era muito minucioso. Era tanto tão minucioso que era esse tribunal, e eles registravam exatamente tudo o que acontecia. E hoje nós temos acesso a esses documentos devido a esse trabalho, que nesse caso um trabalho muito bem feito de registros de documento, e hoje nós
podemos entender como foi, né, o acontecido naquele tempo. Então, haviam essas conversões forçadas, né? Mas ainda havia, né, uma forma de sobrevivência, embora existia o contexto de que esses judeus convertidos já sofriam restrições, assim como os judeus no Holocausto, já não podiam ter comércios, já não podiam entrar nos meios acadêmicos. Eram, né? cidadãos de segunda classe. Exato. Né? Então ele mantinha esse cenário de horror. Ele abriu ali uma opção, quem não quisesse converter pode sair do país. Só que, na verdade, ele fechou essas portas. Inclusive, ele mandou navios com crianças para ilhas à deriva com animais selvagens. Essas crianças, ninguém soube se conseguiram sobreviver a esse atentado. E também ele cobrava desses judeus que estavam embarcando para fugir do país e ficavam ali com a fortuna, e eles eram presos, mortos. Então foi um massacre até esse momento, momentos antes, inclusive, dele invocar a Inquisição para Portugal. Exato. E essa Inquisição aí foi instaurada em Portugal, né? E ali aconteceram 40 mil julgamentos e condenações de pessoas acusadas do seguinte crime: a simples prática do judaísmo. Exato. Então, isso acontecia, foi sistemático. Caso a caso, nós temos hoje, Shemuel, até gostaria que você falasse para nós sobre a Torre do Tombo, que é justamente o lugar onde as documentações estão lá dispostas, né? O Santo Ofício, né, mantinha para cada processo, existe processo com mais de 2.000 páginas, processo de uma única pessoa. E eram arquivos secretos por muitos anos, e recentemente eles se tornaram documentos públicos, né, que trouxe a revelação de uma nova historicidade do Brasil, ou seja, de reescrever a história do Brasil. Então a Torre do Tombo se tornou uma importante fonte, né, e que revela milhões de brasileiros. A Torre do Tombo. Pode seguir, Shimon. Siga. Agora, é exatamente nesse contexto que nós temos aqui esses 200 mil judeus que estão em Portugal. No século XVI estavam acontecendo as expedições das Índias, a América estava sendo descoberta, e também nós temos aí as caravelas de Pedro Álvares Cabral, que vai descobrir, né, o Brasil. E o Brasil vai se tornar, então, uma rota de fuga para essa população judaica. Ou seja, apareceu uma luz no fim do túnel, né? Tava difícil em Portugal, e o Brasil, como uma colônia tão distante, poderia ser um lar interessante para os judeus. Por quê? Porque estava longe dos olhos do Tribunal do Santo Ofício. Então, até aqui era interessante ir para o Novo Mundo, né? Para o Brasil. Se tornou uma solução, não? Que nós apresentamos o primeiro tema a respeito da pérdida dos filhos daqueles judeus, e agora a solução era sair de Portugal a Brasil ou ao resto dos países da América do Sul, onde não tinha essa búsqueda, essa procuração, esse assédio, seria a palavra correta, do Santo Ofício, e eles podiam praticar tranquilamente, entre aspas, o seu judaísmo, professar esse judaísmo dentro desses países novos, não? Mas até um ponto no tempo também. Antes de nós seguirmos com a história onde definitivamente os judeus foram expulsos de Portugal, eu gostaria de trazer a vocês alguns momentos, alguns relatos de como eram os mecanismos já de julgamento e penalização dos acusados de judaísmo, né? Então o Tribunal do Santo Ofício era muito sofisticado, descobriam, faziam com que parentes, irmãos se entregassem, e após a descoberta da prática do judaísmo, aquele judeu, ele ficava sob custódia do Estado ou da Igreja, né? Que se fundiam. Estado e Igreja era a mesma coisa. Enquanto estavam sob custódia da Igreja, do Tribunal do Santo Ofício, eles eram torturados.
Então, aí é que é a questão que eu quero trazer para você que está nos acompanhando, a crueldade da Inquisição e por que isso não é ensinado nas academias brasileiras, né? Eu acredito que a partir deste momento em que nós estamos trazendo a verdade para o Brasil, não é ensinada nas escolas. Fala-se Inquisição, mas de uma forma muito leve, de uma forma superficial, né? Chega a ser até infantil a forma heróica com que isso é colocado para nós, mas a crueldade é conhecida, né? Judeus ficavam dias, né? Ou se não meses, nas masmorras, sem comer. Samuel, nós temos alguns relatos de pessoas que passaram pelas torturas, né? E aquele judeu, ele ficava preso no escuro meses. E uma vez por dia vinha alguém e dava uma surra naquele judeu. Eles não podiam dormir. Sempre que estava chegando na hora de dormir, eles iam lá e apanhavam, né? Era jogado água para que ele não conseguisse, não conseguisse se aquecer, né? Quando ele estava secando, vinha mais um banho de água. Enfim, as torturas eram terríveis. Ou seja, o Holocausto da Segunda Guerra, ele não teve nenhuma inovação, nenhuma novidade, né? Não, já. Ou seja, eram instrumentos. Tinha inspiração, né? Tinha essas inspirações que motivavam, né? E perseguiam esses sobreviventes. Ou seja, era uma tortura psicológica, uma tortura física. Até que aquele judeu confessasse o seu crime. Por que o Tribunal do Santo Ofício capturava esse judeu? Porque não acreditava na sua conversão, né? O problema era esse. Então, como o sistema era corrompido, né? Aquele judeu era levado ao limite para ele confessar que realmente ele era um judeu mesmo e a conversão dele não tinha acontecido. A morte era a pena mais... A morte era a pena mais branda nesse caso, né? Para esses judeus que eram pegos praticando o judaísmo. Então, ele era forçado a confessar realmente que era um judeu e ele só tinha um caminho, né? Porque esses processos eram baseados em denúncias, Shimon. E por isso que a Inquisição, né, a CPI, essa CPI que inquiria esses judeus, ela tinha que ser mediante um flagrante que eles forjavam nessa... eles eram levados, diga-se de passagem que eles eram levados para Lisboa. O tribunal era lá que funcionava. E ali eles ficavam presos, sendo testados e torturados até que saísse essa confissão. Então eles desenvolveram técnicas de tortura, né? Potro, eles amarravam a pessoa às suas extremidades e iam apertando. Tinha outra também onde colocavam um lenço, um pano molhado na boca e tampavam a nariz para ele sentir-se afogado. E tinha mais uma onde só amarravam as mãos e penduravam ele com uma corda com as mãos atrás, não? Para ele sentir a dor, não? Então são sistemas de tortura que eram implementados. E na Colômbia tem países, México, Colômbia, aqui também no Brasil, tem museus inteiros demonstrando a veracidade e que ainda existem as provas desse tipo de torturas. Ou seja, estas não são coisas de mentira. Essas coisas que nós estamos falando, porque você falou uma coisa interessante, não? Que quando se ensinam isso nas academias, nas escolas, se ensina de uma forma como se fosse fábula. Ou seja, como se fosse uma mentira. Exatamente. Porque se utiliza a frase a casa de bruxas. Era o termo que se utilizava, não, para os hereges, era que eram bruxos e bruxas e aquilo, não? E se torna como parte de uma mentira, como se você estivesse assistindo um desenho em quadrinhos, mas não é um desenho em quadrinhos. Ou seja, você vai a esses museus e você vê que realmente as pessoas sofriam, eles se tornavam assim através desse sofrimento que eles viviam, da persecução e da tortura, não? Então não são coisas que foram fáceis ou que foram um simples um jogo ou algo que aconteceu porque sim.
São coisas que realmente as pessoas sofreram, os nossos antepassados sofreram todos esses sistemas de torturas e que no final terminava na forma de execução mais típica do catolicismo, que era a fogueira. A fogueira, os judeus eram queimados em praça pública, juntava ali uma multidão de pessoas para assistir à execução. Se tornou uma atração que era praticamente igual que ia no Coliseu Romano. Exatamente. Então era uma coisa onde assistiam as pessoas e se emocionavam por todas essas coisas que estavam acontecendo ali, para você ver a desviação realmente dos valores daquela época e a desvalorização do ser humano, não? Agora, esses museus, eles mostram a engenharia, né? A engenharia do século XVI de tortura, né? A homens, mulheres e até crianças, né? Com fogo, com espeto. Existia uma forma de tortura, Samuel, onde a pessoa ela era colocada em um ambiente, existia um animal, um boi, a réplica, né, estátua de um boi, mas por dentro era oco. Então ali dentro eles colocavam o judeu, o condenado, para fazê-lo confessar, e embaixo tacavam fogo. Então aquela pessoa ela era cozida, ela ia se derretendo dentro desse boi. E aí ela confessava. Não tem quem não confesse, né? Mediante a tamanha dor. Ele tinha um efeito sonoro, né? Esse instrumento que ele ruivava, né? No grito das pessoas que morriam ali. Era terrível. E tinha um outro instrumento que eles aqueciam uma lata onde havia ratos, roedores, e nesse aquecimento a abertura do recipiente onde estavam esses animais era na barriga da pessoa. Então, quando aquecia aquele instrumento, aqueles ratos eles começavam a cavar para sair, né? Entravam, perfuravam a pessoa ainda viva. Então, foram momentos terríveis que os nossos antepassados viveram. Tudo isso ali acontecendo já em Espanha e Portugal, né? Então, aqueles que eram suspeitos de judaísmo eram levados a esses momentos de grande tortura. Se você tem curiosidade, quer saber mais sobre isso, entre no nosso canal no YouTube, Anusim Brasil. Você encontrará lá vídeos específicos falando sobre essas técnicas de torturas que eram aplicadas contra os judeus daquele tempo. Aquele que era suspeito de judaísmo. Já imaginou? Hoje é inimaginável, né? Você ser preso e condenado por praticar a sua religião, né? Mas era o que acontecia com os nossos antepassados. A maioria eram denúncias infundadas, porque nos documentos da Torre do Tombo, essas denúncias ela era acompanhada de um pedido inusitado de não matarem eles, de não levarem eles à condenação. Ou seja, tudo baseado no incentivo do confisco. Eu denuncio o judeu e fico com a parte da sua fortuna. Então, os cristãos velhos que tinham problemas financeiros acabavam resolvendo com a denúncia de um vizinho, de um amigo, com prática ou crime judaizante, e eles faziam esses pedidos de que não levasse à morte a condenação desse judeu. Até aqui, então, nós tivemos a entrada dos judeus em Portugal, né? Como foi essa estadia judaica em Portugal? Lá também já tinham judeus que lá estavam, mas com a pressão da Espanha e a intenção do Dom Manuel em tornar o Estado português mais forte. E aí nós tivemos um período da história em que Portugal e Espanha eram um Estado só. Inclusive o Brasil fez parte, né, dessa partilha. No próximo programa, no próximo quadro falando sobre a Inquisição, porque o programa continua, nós falaríamos então sobre a saída dos judeus de Portugal e a chegada destes judeus no Brasil. E aí, esses judeus desenvolveram algumas características que possibilitam hoje a identificação destas famílias. E é sobre isso que nós iremos falar no próximo programa. Esperamos por você. Não saia daí,
nós teremos um intervalo com algumas informações e voltaremos com os demais quadros que compõem o programa Anusim Brasil. A Associação Anusim Brasil indica a você a revista Menorá. Vem sendo editada há 55 anos, com cobertura global em mais de 75 países, com uma nova edição a cada mês. Traz conteúdos judaicos, históricos e atuais, com um editorial moderno e atraente, atualmente sob a direção-geral do jornalista judeu Ronaldo Gomlewski. A revista Menorá faz importantes coberturas na comunidade judaica em todo o globo, de suas diferentes línguas, cores, culturas e tradições. Como, por exemplo, esta edição que está em minhas mãos e que fala sobre os judeus da Nigéria, muito interessante. Esta edição é o resultado de uma viagem de 25 dias de pesquisas que resultou em 2 edições extraordinárias e um documentário fantástico. A revista Menorá atualmente está fazendo a cobertura do mapeamento feito pelo Ministério da Diáspora, das comunidades e grupos Bnei Anusim no Brasil e em toda a América Latina. Faça agora mesmo a sua assinatura através das informações que aparecem em seu vídeo e receba em sua casa. A Associação Anusim Brasil se expandiu e hoje se encontra em diferentes cidades. Nossa sinagoga já está na capital paulista, na Avenida Paulista, próximo ali à Consolação. Também estamos na capital do Paraná, em Curitiba, no centro da cidade. Também é fato que estamos em Criciúma, Santa Catarina, bem como na cidade de Imperatriz, no Maranhão. E também estamos em Campinas, no estado de São Paulo. Na cidade de Campinas você encontra uma sinagoga Anusim Brasil. Também no Distrito Federal, em Brasília, você pode participar do nosso Minyan, da comunidade ali constituída, como também no Paraná, ainda em Ponta Grossa, próximo a Curitiba, da onde produzimos os nossos conteúdos. Além de todas estas cidades onde nós temos sinagogas já estabelecidas e prontas para recebê-lo, nós estamos em centenas de cidades com os nossos representantes. A Casa dos Bnei Anusim está contando a história que nunca foi contada. A nossa história dos Bnei Anusim. Por isso, convido você, telespectador, para participar da realização e da manutenção deste programa. Seja um patrocinador da nossa programação e contribua com este projeto de conscientização dos milhares de brasileiros que possuem uma ascendência judaica e que aguardam um despertar de suas almas. Faça a sua doação através dos dados que aparecem na sua tela. Shalom! Quero convidar você para conhecer o nosso canal no YouTube, a TV Anusim. Acesse no link que aparece no seu vídeo ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code, seja direcionado diretamente para o nosso canal. Este canal proporciona a você programações diárias em vídeo. Acesse, inscreva-se no canal, ative as notificações. Anusim Brasil no YouTube ou Sinagoga Anusim Brasil. Você encontra a página oficial da Sinagoga Anusim Brasil no Facebook, também com publicações diárias e novidades, e também temos toda a rede de amigos e associados ligados ali no Facebook Anusim Brasil, que serve como ferramenta de compartilhamento de nossos conteúdos. Mantenha contato conosco através
destas ferramentas, das redes sociais e fique ligado, fique por dentro das principais novidades e acontecimentos da Sinagoga Anusim Brasil. Olá, quer ter contato mais próximo com a Sinagoga Anusim Brasil e receber todas as informações da comunidade diariamente? Estamos disponibilizando o nosso grupo de WhatsApp através do número que aparece na sua tela. Ou, se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e seja direcionado diretamente para o nosso grupo. Quer falar diretamente conosco via chamada de voz em horário comercial das 9 às 18? Ligue para o contato 42 999 20 0747. Ou, se preferir, use o serviço de e-mail e nos contate pelo seguinte endereço: contato@anusimbrasil.com.br. Esperamos por você! O programa Anusim Brasil continua e agora eu apresento a vocês nosso quadro Ética Judaica com Yoel, trazendo os melhores comentários sobre esse assunto que é tão importante dentro do judaísmo. É com você, Yoel. Vamos falar sobre o sepultamento, como ele funciona. Você sabe? Pela lei judaica, o corpo deve ser sepultado o mais breve possível, de preferência no mesmo dia da morte. A explicação é que a alma não consegue descansar sem ser sepultada. A única exceção à regra é em caso de morte violenta, em que decisões judiciais podem atrasar a cerimônia. Mas o corpo, lembre, o corpo deve ser sepultado em um caixão simples, sem ornamentos, apenas uma estrela de Davi na parte superior, que leva também as iniciais do morto. A tradição indica, ela frisa, a igualdade de todos os seres humanos, igualdade entre todas as pessoas em sua morada final. Na morte, o rico, o pobre, todos se encontram, pois ambos foram criados pelo Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Provérbios 22, 2. O caixão é colocado na cova, em contato direto com a terra, enquanto um membro da família é responsável por jogar ali, sobre o caixão, as primeiras pás de terra, que começam a cobrir a madeira. Uma lápide, depois, é colocada com escritos hebraicos, informando o nome, a data de nascimento e também da morte, além de citações bíblicas. Em geral, depois de um ano, pedras são colocadas sobre o sepulcro, baseando-se na tradição bíblica, quando Jacó colocou pedras para sua esposa Raquel, em sinal de homenagem. Esse gesto assegura que os mortos não serão esquecidos e a sepultura não será profanada. Uma das funções básicas da pedra tumular é manter viva a memória do falecido. É de acordo com o Talmud, o livro sagrado, a memória dos mortos torna-se menos intensa
após 12 meses. O judaísmo, para quem não sabe, ele não permite a cremação. A cremação não é permitida em nenhuma circunstância no judaísmo. A religião entende que o ato era originalmente um ritual pagão de cremação, e a lei judaica proíbe a mutilação do corpo. Segundo a crença, é levado um tempo até que a alma ela se desabrigue por completo da carne. E o processo deve seguir a decomposição natural do corpo. A cremação, por sua vez, separaria de maneira brusca e dolorosa os elementos carnais e espirituais. E que você seja grandemente agraciado pelo Eterno com as mais ricas brahotes. Shalom. Todas as semanas, o programa No Sim Brasil trará a você o melhor dos salmos. Na apresentação deste programa, nós temos Juan Pablo Leguizamon, o nosso rabi, que trará o melhor dos salmos para o seu dia a dia, os salmos na prática. É com você, Yohanan. Shalom a todos os nossos ouvintes de toda semana. Nosso tema hoje em Tehillim 102, materialmente e espiritualmente pobre. Os salmos sempre traduzem o estado de Israel e, ao mesmo tempo, o nosso estado. Ele sempre se aprofunda em nossos sentimentos para nos trazer uma luz, um entendimento do porquê acontecem as coisas em nossas vidas. Pensando em Israel, ora em bonança e vitórias, e também em derrotas, humilhado, convivemos com as verdades que provêm da Torá, nos indicam a direção que o Eterno quer que sigamos através de suas mitzvot. Nos revela sua vontade e até nos dá qual será o nosso estado, tanto material quanto espiritual. Se obedecemos, se o servimos em temor, isto em profundo respeito, acatando suas ordens, ao mesmo tempo nos revela as angústias, enfermidades psicossomáticas ou definhamento físico e o empobrecimento financeiro, as enfermidades, as perdas de comunhão com a família, a ruína social em que se perde o crédito, a confiança, a pessoa é desacreditada. Aí, o nosso tema que este salmo nos sugere. Qual é o estado do pobre material e espiritualmente? Os comentaristas Adolfo Wertzmann e Haim nos dizem o seguinte: Davi compôs este salmo como expressa os sentimentos do homem pobre envolvido na miséria. Num sentido mais profundo, esses versos descrevem a trágica situação de Israel no exílio, empobrecimento e espezinhamento. A nação é pobre, tanto material quanto espiritualmente. 4 aspectos da pobreza de Israel no exílio e a pobre respostas que suas preces recebem do céu. E as melhores, o Eterno respondeu generosamente e em abundância, mas agora as bênçãos magras e poucas. Rabi Eliezer disse: desde o dia em que o templo foi destruído, os portões da prece têm sido fortemente encerrados. Contudo, este salmo termina com uma profecia de esperança e redenção. A prosperidade retornará a Israel quando ele retornar
ao seu lar para eternamente servir a Hashem. Filhos dos teus servos serão assentados e os seus filhos estarão firmes diante de ti. Versículo 29. Cuide de sua vida material. Não chegue a empobrecer por não estar em conexão com o Eterno. O empobrecimento material pode levar também ao empobrecimento espiritual. Reflexione sobre a tua vida atual. Yohanan Shaul, Shalom. Quero convidar você para conhecer o nosso canal no YouTube, a TV Anusim. Acesse no link que aparece no seu vídeo ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code, seja direcionado diretamente para o nosso canal. Este canal proporciona a você programações diárias em vídeo. Acesse, inscreva-se no canal, ative as notificações. Anusim Brasil no YouTube ou Sinagoga Anusim Brasil. Você encontra a página oficial da Sinagoga Anusim Brasil no Facebook, também com publicações diárias e novidades, e também temos toda a rede de amigos e associados ligados ali no Facebook Anusim Brasil, que serve como ferramenta de compartilhamento de nossos conteúdos. Mantenha contato conosco através destas ferramentas, das redes sociais, e fique ligado, fique por dentro das principais novidades e acontecimentos da Sinagoga Anusim Brasil. Uma possibilidade diferente. Na véspera de Yom Kippur, o Baal Shem Tov foi visto passeando alegremente pela rua. Um homem parou e perguntou-lhe por que estava tão contente quando todos estavam solenes, refletindo sobre o dia do julgamento que se aproximava. Afinal, disse o homem, se seu veredito for negativo, você certamente não terá razão para alegrar-se, e se está feliz porque está convencido de que seu veredito será favorável, isto não é soberba? O veredito me é completamente irrelevante, replicou Baal Shem Tov. Estou contente por existirem tanto um juiz quanto um julgamento neste mundo. Um Hasid certamente precisou passar Yom Kippur em São Petersburgo, porque tinha um assunto urgente a respeito da população local que precisava resolver no dia seguinte a Yom Kippur. Na noite solene em que se inicia Yom Kippur, a prece de Kol Nidre é recitada. Dirigiu-se à única sinagoga onde era possível ir a pé. Esta era exclusivamente composta de cantonistas, homens que haviam sido raptados pelas tropas do czar para servirem no exército russo por um período de 25 anos. Apenas judeus que serviam o exército russo tinham permissão de viver na capital. Naturalmente, estes homens pouco sabiam, tendo passado a maior parte das suas vidas em áreas remotas do Império Russo. Ao se aproximarem da prece Kol Nidre, um velho cantonista levantou-se para falar aos homens presentes do seguinte modo: meus irmãos, todos sabemos que nesta época os judeus voltam-se para Deus e lhes pedem 3 coisas: filho, vida e sustento. Pelo que rezaremos? Deveremos rezar por filhos? Claro que não, não podemos casar, porque estamos no exército. Rezar pela vida? De que vale nossa vida? Deveremos rezar pelo nosso sustento? Temos nossa comida fornecida pelo czar. Desta maneira, queridos irmãos, não há pelo que devamos rezar e pedir para nós. Tudo aquilo pelo que podemos orar é que Itgadal Veitkadash Shemer Rabá, que o grande nome de Deus seja exaltado e santificado. Ouvindo isso, todos irromperam em lágrimas. O Hassid relatou que aquele Yom Kippur foi o mais empolgante de toda a sua vida. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e de inscrever-se no nosso canal no YouTube,
e de ativar as notificações. E seja um mantenedor deste projeto Bnei Anussim. Shalom! Se você gosta e aprecia a língua sagrada do povo de Israel, acompanhe agora com Hanor Ben Levi as dicas de hebraico. É com você, Hanor. Olá, hoje nós vamos falar sobre a palavra Shalom. A tradução literal da palavra Shalom, quando traduzida ao português, é o equivalente à palavra paz, mas comumente o uso da mesma tem uma conotação de saudação, que poderíamos entender como olá ou oi. Só que o significado da mesma não muda em nenhum dos casos. Tanto como saudação como ao literal, a palavra Shalom só tem um significado. A explicação para isto é que quando você saúda alguém utilizando a frase Shalom, implicitamente você está desejando a outra pessoa que na sua vida possa posar-se a paz e a outra pessoa, porém, receber o mesmo desejo daquela que saúda de volta. É impossível desligar o hebraico e sua utilização, tanto moderna ou bíblica, do judaísmo. Porém, como já temos dito, a utilização da palavra Shalom também tem uma origem na doutrina judaica, a qual dá-nos um axioma que diz o seguinte: onde há fé, há paz. Onde há paz, mora Deus. E onde Deus mora, nada falta. De facto, a palavra Shalom tem a mesma base da palavra Shalem, que tem o significado de perfeito. Por isso é que onde há paz, tudo é perfeito, porque ali mora Deus. A palavra Shalom está formada por 4 letras no hebraico, as quais são Hashim, Alamed, Avad e Amém. Juntas todas formam a palavra Shalom. Semanalmente traremos a você dicas especiais de filmes e produções judaicas. Tudo isso faz parte do seu desenvolvimento e conhecimento do mundo judaico, não só religioso, mas também cultural e histórico. Acompanhe as dicas com a Dara. E a indicação de filme judaico desta semana é Em Toda Parte, disponível na Netflix. No filme francês dirigido por Ivan Attal, o personagem principal de mesmo nome é um judeu nascido na França, que sente-se perseguido pelo avanço do antissemitismo no país. Para conseguir algum tipo de ajuda com relação ao problema, ele desabafa com seu terapeuta. O longa, em sua primeira cena, dita o tom do que vem pela frente, o preconceito e os estigmas que os judeus carregam até hoje. A trama se desenrola dentro da sala de seu terapeuta, onde as falas de Ivan dão a deixa para histórias que ocorrem em paralelo, que com humor fino e sarcástico quebram um por um dos principais clichês carregados pelos judeus. A obra traz seus diálogos e situações tragicômicas, uma reflexão necessária sobre o mundo em que estamos vivendo e a intolerância secular dos seres humanos. Vamos falar de comida judaica? Leandra Barbieri traz a você as melhores receitas da culinária judaica. Fique agora com o quadro Comida Judaica. É com você, Leandra. Nós vamos fazer o pirão. Canela, cabeça e o rabo do peixe, que nós usamos as partes nobres para fazer a muqueca. Mas tem muito sabor aqui, então nós vamos utilizar sobra do tomate, os talos de coentro e salsinha foram usados na muqueca, sobra de cebola, cebolinha, salsa, alho, água, mais ou menos 1 litro de água e uma pitada de sal. Se você gosta, pode adicionar pimenta, tempero, agora é conforme você gosta. Panela no fogo, vamos deixar ferver para preparar o caldo para o pirão. Depois a gente vem com a farinha e corrige o sal. Agora nós vamos para a nossa terceira receita desse vídeo. Abóbora caramelada.
nós vamos botar na panela açúcar e fazer um caramelo. Nós botamos o açúcar na panela e vamos deixar derreter para fazer caramelo. Nosso caramelo pronto, nós vamos colocar as abóboras direto e envolver elas uma pitadinha de sal para realçar o sabor. E agora, nós vamos fazer o esquema pinga e cozinha. Passaram-se uns 4, 5 minutinhos. A nossa abóbora já está pronta. E este é o segundo prato de acompanhamento das receitas de Rosh Hashanah. Abóbora caramelada. Nosso caldo ferveu. Agora nós vamos retirar as partes sólidas, tomate, cebola. Cabeça do peixe. Nós separamos as partes sólidas do caldo. Agora, a gente pode pegar as partes de carne das bochechas, pôr de volta. Para aproveitar essa carne toda aqui do peixe para o nosso pirão. Então agora nós vamos fazer a parte 3 da nossa segunda etapa de receitas de Rosh Hashanah, o pirão de peixe. Nós não colocamos sal antes, vamos colocar sal. Eu gosto do pirão colorido, vou botar uma pitada de páprica, também para ficar um pouquinho mais apimentado. Vamos voltar a nossa panela para o fogo. Vou pegar minha farinha de mandioca. Aqui tem mais ou menos meia xícara de farinha de mandioca. Eu gosto do pirão não tão grosso, mas cremoso. Agora é só mexer até ele tomar consistência. Botei meia xícara de farinha. Mas mostrou que é pouco para esse tanto de caldo que eu fiz. Então vou colocar um pouquinho mais. O pirão tem que ficar cremoso. Agora é só deixar ferver um pouquinho. Já engrossou, nosso pirão já está borbulhando. Já está pronto. E aqui estão as nossas 3 receitas de acompanhamento para o menu de Rosh Hashanah. Uma salada colorida, abóbora caramelada e o pirão de peixe. Espero que você tenha gostado das nossas sugestões. Nos vemos no próximo vídeo da sobremesa. Shalom! Olá! Quero convidar você a conhecer o aplicativo Anusim Brasil. Tenha todas as informações da Casa dos Benem Anusim na palma de sua mão. Vídeo, áudios, textos, calendário das festas, notícia de Israel e ainda você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo diretamente pelo aplicativo. O aplicativo Anusim Brasil está disponível nas plataformas Android e iOS. Baixe agora mesmo e tenha acesso aos conteúdos exclusivos. Reúna as crianças na sala, porque vai começar o Anusim Kids, uma programação voltada para o seu pequeno, trazendo histórias ilustrativas da Torá e a sabedoria judaica. Continue conosco.
Shalom, crianças! Sejam bem-vindos ao Espaço Anusim Kids. Meu nome é Dara. Meu nome é Aleph. E hoje vamos contar uma linda história de Yom Kippur. Um pai adorava brincar com seu filho pequeno, pois amava muito. Certa vez, ele trouxe uma linda maçã, mas não deu ao menino de imediato. Quando o menino estendeu a mão para pegar a maçã, o papai retirou-a rapidamente. O menino tentou pegar de novo, e a maçã estava bem em cima da sua cabeça. Isso foi repetido várias vezes, como uma brincadeira. O menino queria muito a maçã, mas ele não conseguia pegá-la. Agora, o menino era um rapazinho inteligente. Ele pensou em uma maneira de fazer o seu pai lhe dar a maçã de uma vez. Você consegue adivinhar o que ele fez? Quando o pai puxou a maçã novamente, o menino de repente disse abrahá sobre a fruta, a bênção que ele conhecia muito bem. Baruch Hashem, Arreno Malahalã, Bore Pere Hait. O pai não teve escolha senão dar-lhe a maçã para comer imediatamente. Caso contrário, a bênção teria sido dita em vão. Algo assim também fazemos no Yom Kippur, o dia da expiação, quando jejuamos e oramos a Deus para que perdoe os nossos pecados. Em nossas orações, naquele dia, dizemos uma bênção, louvando a Deus como o Rei que perdoa os nossos pecados. Agora, Deus não gostaria que disséssemos uma bênção falsa. Portanto, Ele nos perdoa se realmente quisermos. Mas para receber o perdão de Deus, devemos nos arrepender de qualquer coisa errada que possamos ter feito e prometer de todo o coração, nunca mais fazer nada de errado. Olá! Quer ter contato mais próximo com a Sinagoga Anusim Brasil e receber todas as informações da comunidade diariamente? Estamos disponibilizando o nosso grupo de WhatsApp através do número que aparece na sua tela. Ou, se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e seja direcionado diretamente para o nosso grupo. Quer falar diretamente conosco via chamada de voz em horário comercial das 9 às 18? Ligue para o contato 42 999 20 0747. Ou, se preferir, use o serviço de e-mail e nos contate pelo seguinte endereço: contato@anusimbrasil.com.br. Esperamos por você. A Casa dos Bené Anusim está contando a história que nunca foi contada. A nossa história dos Bené Anusim. Por isso, convido você, telespectador, para participar da realização e da manutenção deste programa. Seja um patrocinador da nossa programação e contribua com este projeto de conscientização dos milhares de brasileiros que possuem uma ascendência judaica e que aguardam um despertar de suas almas. Faça sua doação através dos dados que aparecem na sua tela. Shalom! E aí, gostou do nosso programa? Faça contato conosco, entre em nossos canais e esteja ligado aqui na próxima semana, neste mesmo horário, às 20 horas, na Top TV, através das antenas parabólicas para todo o Brasil e para a Grande Curitiba, pelo canal 57.1. Esperamos por você na próxima semana. Shalom!